Olá pessoal, me chamo Richelle Vergara, trabalho na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, lotado na Escola do Legislativo, e hoje a gente está com mais um programa Live na Escola e estou aqui para fazer uma entrevista, né, com a Ilana Tromka, diretora-geral do Senado Federal. Além de diretora-geral do Senado Federal, ela é doutora em Administração de Empresas pela EASP-FGV e está lançando sua obra Intraempreendedorismo no âmbito público federal com foco na inclusão social. O livro é fruto de sua tese de doutoramento, que foi considerada a melhor tese do ano no doutorado profissional de administração da FGV São Paulo. Primeiramente, então, quero te cumprimentar, Ilana. Seja muito bem-vinda. Olá, Richelle. Olá a todos e todas que estão conosco assistindo este programa. Ilana, antes de adentrarmos especificamente, né, a obra, conte-nos um pouquinho da sua história na academia e no serviço público. Bom, eu sou uma gaúcha que mora em Brasília há quase 27 anos. Eu fiz concurso para o Senado Federal e saí aqui do Sul, me mudei para o Senado. Hoje sou diretora-geral do Senado Federal já há quase 10 anos. Em fevereiro eu farei 10 anos de diretoria-geral. Estou na minha 5ª gestão. Dentro da academia, eu fiz mestrado ainda aqui no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu fiz a minha faculdade de Relações Públicas e o mestrado em Comunicação Social. E depois de muito tempo, já em Brasília, diretora-geral, eu resolvi fazer o doutoramento, né, e busquei a administração de empresas exatamente por ser uma área que eu não militava, por ser um desafio, por aprender administração pública, que é onde eu trabalho, e administração de empresas. E assim consegui fazer um link entre as duas áreas. Fiz meu doutorado, defendi em fevereiro, fui aprovada com distinção. Essa tese é o que deu origem ao livro, que eu lanço na Feira do Livro, no sábado, dia 2 de novembro. E, por fim, a tese foi escolhida como a melhor tese do ano. Ilana, é brilhante assim, a sua trajetória, né? E a sua tese, ela demonstra bem que tu faz esse link, né? Que tu fazes esse link que é entre o público e o privado, né? A partir da administração pública e a partir da administração de empresas. E a gente vê até pelo título. Então, conversando um pouquinho mais sobre a tua obra, né? O livro ele reproduz o conteúdo integral da tua tese, né? Isso. Apresentada em fevereiro de 2024, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Fundação Getúlio Vargas, em cumprimento parcial dos requisitos para a obtenção de título de doutor em Administração de Empresas, sob a orientação do professor doutor Thales Andreazzi. Andreazzi, meu professor. Que é isso que tu veio comentando com a gente até então, né? Numa definição geral, assim, a gente poderia dizer que empreendedorismo é o processo de identificar oportunidades de negócio, criar e desenvolver uma empresa ou projeto, assumindo riscos financeiros e organizacionais para gerar valor e inovação. Já com relação à inovação, poderíamos dizer que inovação é a implementação de ideias novas ou melhorias significativas em produtos, serviços ou processos, visando agregar valor e atender às necessidades do mercado. Mas não só isso. Poderíamos também dizer que inovação é aquela ideia nova ou melhoria que o mercado recepciona bem, que gera interesse, que gera demanda. Tu vês assim também a ideia de empreendedorismo e inovação? Você sabe, Richelle, que a gente, quando fala em empreendedorismo e inovação, pensa muito em empresa privada, mas isso não é realidade. A inovação e o empreendedorismo estão em todas as organizações. Eu pergunto para ti e pergunto para o nosso espectador: principal inovação brasileira nos últimos 5 anos com 3 letras. Pix. Pix. O Pix mudou a vida das pessoas. A gente chama o Pix de uma inovação disruptiva. Por quê? Porque ela trouxe para se relacionar com o mercado bancário, com o mercado financeiro, pessoas que antes não tinham essa oportunidade. Hoje nós sabemos que o Pix está extremamente difundido. O Pix foi uma inovação. Inovação de quem? Do Banco Central do Brasil. Isso é para mostrar para você que nos escuta e para você que a inovação e o empreendedorismo estão em todos os lugares. E por que eles são importantes? Eles são importantes porque o mundo está em movimento. O mundo está
sempre se renovando, sempre modificando, e o empreendedorismo e a inovação fazem com que as instituições caminhem na velocidade desse mundo, que elas se renovem, que elas façam coisas novas. Eu sei que você é muito mais novo que eu, você não vai lembrar, mas quem está nos escutando vai lembrar. Houve tempo que o imposto de renda era feito no papel. Depois era feito num disquete desse tamanho, depois num disquete menor. Hoje em dia o seu imposto já vem inclusive pré-preenchido. Então foram inovações não disruptivas, porque não foi uma modificação de uma vez só, mas foram inovações que foram acontecendo e que foram fazendo com que a área pública caminhasse na mesma velocidade do que o mundo se renovava. E por isso inovar é importante. E empreender é mais importante ainda, porque o empreendedor é aquele que tem a coragem de pegar a inovação e internalizar para a sua organização. Quando esse empreendedor é o dono de uma organização, ele é um empreendedor. Quando ele faz isso na organização que ele trabalha, ele é um intraempreendedor, intra de interno. Ele faz esse empreendedorismo dentro da sua organização. E outra coisa, que todo mundo conhece e nem vai acreditar no que eu vou contar agora. Qual é aquele nome daquele papelzinho amarelo que cola? Post-it, não é verdade? O post-it foi uma inovação de um intraempreendedor, um servidor na época da 3M, que criou o post-it para ser uma cola e que todo mundo achou que não prestava para nada. Por quê? Porque era uma cola que não colava. E de repente se deram conta que aquilo tinha um mercado. Então o intraempreendedorismo é quando você, dentro da organização, faz uma inovação. E tem muito mais sentido quando é numa organização pública. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho do Congresso Nacional, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, dos órgãos públicos, é voltado para quem? Para a comunidade, para a sociedade. E por isso as nossas inovações têm um impacto muito grande. Nossa, é muito mais dinâmico, né? O conceito de empreendedorismo, ele é muito mais largo do que eu imaginava, né? Porque a gente sempre pensa em empresa privada. Tu trazes aí uma abordagem com relação ao serviço público, onde também tem empreendedorismo, e o intraempreendedorismo, então, seria quando tu está trabalhando para uma organização, então para a sua organização, né? Quando você faz parte da organização, você inova de dentro. Não, eu achei muito interessante. Até a gente estava conversando um pouquinho antes, né? E eu trouxe aqui algumas ideias para a gente debater. E aí eu trago aqui que a gente tem trabalhado muito o conceito relativamente novo, que é de afroempreendedorismo, e já até uma lei aqui municipal, né, que é a Lei 13.162 de 2022, que institui a política municipal de fomento ao afroempreendedorismo negro no município de Porto Alegre, e ela define empreendedorismo de pessoas negras a ação criativa e inovadora de construção da autonomia econômica e financeira, de geração de renda a partir do trabalho e empreendedorismo econômico, considerando a riqueza cultural e a formação profissional de pessoas negras. Mas eu desconhecia o conceito, né, de intraempreendedorismo que tu nos apresentaste agora, com foco em inclusão social. Nos conta melhor sobre este conceito que tu trazes e trabalha brilhantemente na tua obra, e aí já me diz se a gente consegue pensar o afroempreendedorismo como sendo uma das modalidades, talvez, dentro desse conceito? Bom, vamos lá. Quando eu falo em inclusão social, eu falo disso por quê? Porque eu estudei 5 casos que foram vencedores do Prêmio ENAP de Inovação, né? Antes da pandemia, porque a pandemia foi algo muito diferente e que mudou, pelo menos naquele período, a forma como a área pública atuava. Então eu busquei 5 casos e busquei ver o que tinha sido mais importante para que nestes casos fosse possível empreender de dentro da organização. E eu descobri que tem 3 coisas importantes para uma organização ser um ambiente que dissemina o empreendedorismo. Primeiro, a cultura organizacional.
Segundo, a ação gerencial. E terceiro, a liderança. Mas um dos achados, a gente chama achados de tese, quando a gente traz algo novo para a ciência. Um dos achados da minha tese foi que os três não são igualmente importantes. Os três são importantes, mas a função do líder é fundamental. Porque o líder, ele estimula a sua equipe, ele motiva a sua equipe. E, inclusive, quando a cultura da organização ou a ação gerencial não estimula, o líder consegue achar os atalhos para passar por essas armadilhas. Teve um caso que eu estudei na minha tese, que a organização não estava investindo no projeto, não dava os recursos necessários, não dava o treinamento necessário. E o que o líder dizia? Dizia, não estão acreditando em nós. Ótimo, porque aí nós vamos surpreendê-los. Não estão nos dando os recursos. Ótimo, porque então não podem nos cobrar nada. Então tudo que a gente conseguir vai ser fruto da nossa ação, da nossa criatividade, da forma como a gente conseguiu serpentear essas dificuldades. Então eu descobri lá que o líder é muito importante. Mas por que é da inclusão social? Porque eu trabalho 5 casos do Ministério do Desenvolvimento Social. 4 são vinculados ao cadastro único. Cadastro único, que é o cadastro que se usa para os programas sociais brasileiros e que é o maior cadastro do Brasil. E um vinculado ao CNAS, que é a Certificação de Assistência Social. Então eram sempre temas vinculados à inclusão social e eu descobri que as pessoas, os intraempreendedores, ou seja, os servidores públicos e colaboradores que estavam trabalhando nesses casos se motivavam porque era de inclusão social. O tema de você poder mudar a sociedade por meio da sua ação fazia com que as pessoas tivessem mais vontade de trabalhar, dava mais sentido ao trabalho. E nesse sentido, o afroempreendedorismo é sim um segmento do empreendedorismo, um segmento porque ele foca uma população específica, os afrodescendentes. Aliás, uma população a quem a sociedade brasileira é devedora. Assim como é devedora às mulheres, aos deficientes, é devedora sim à população preta e parda, porque não deu a essa população as mesmas condições que deu aos demais. E por isso faz todo o sentido que nós criemos uma forma específica de atender a essa população que tem características próprias. E compreender essas características ajuda a política pública a atuar em favor dela e atuar por meio de ações empreendedoras, ou seja, ações que façam com que essa população tenha condições de auferir condições econômicas e financeiras a partir das suas peculiaridades. E nesse sentido é muito interessante que ela seja olhada como um grupo específico e a ela seja dedicada uma política pública. Então me parece que faz todo o sentido. E mais, este tipo de política, olha que interessante, Richelle, ela é o quê? Inovadora. Ela é o quê? Uma inovação. E por que eu quero frisar que ela é uma inovação? Aqui, feita aqui. Porque as pessoas não têm que ter medo de inovar. Tudo um dia não existiu. Nós estamos aqui num programa que, se você está me assistindo, você está assistindo ou pela televisão ou pela internet. Acreditem, houve tempo que ambas não existiam. Então, tudo um dia foi uma inovação. Então, a gente não pode ter medo de inovar. A gente não pode se prender só naquilo que existe, não. A gente precisa pensar que para a sociedade evoluir, ela tem que estar sempre inovando. E se você tem esse pensamento, tem uma ideia na cabeça, trabalha em algum lugar, use esse conceito intraempreendedorismo e diga para a pessoa com quem você trabalha, eu posso mudar a minha organização e posso mudar a minha organização para as pessoas com quem ela se relacionam através das minhas ideias. Muito interessante todas essas possibilidades de abordagem, né, desse conteúdo. E o que eu mais achei interessante é a motivação das pessoas no trabalho sendo destacada, aumentada, quando o trabalho delas ele serve para modificar
a vida das pessoas, de maneira geral, a vida da sociedade, né? Eu queria encerrar, Ilana, que a gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui, falando uma frase, citando uma frase que eu imagino ser tua, né? Eu vi na tua obra, pelo menos. Sonhos não se perdem no caminho, apenas dormitam para que, no momento certo, possam tornar-se reais. E aí, com essas palavras, eu gostaria de agradecer bastante a tua presença, todo o conteúdo, todo o ensinamento que tu trouxe aqui pra gente. Eu, pelo menos, desconhecia uma série de abordagens que tu fizeste sobre esse assunto, porque eu trabalhei brevemente na construção ali da ideia de afroempreendedorismo aqui em Porto Alegre. E olha só, eu aprendi muito sobre outras frentes dessa ideia de empreendedorismo, né? Então, agradeço imensamente, em nome da escola, em nome da Letícia, nossa diretora, e passo a palavra para ti, para as tuas considerações finais. Bom, o que eu quero deixar com essa frase que você escolheu é um sentimento, é um recado de que os sonhos estão aí para serem realizados. O doutorado foi um sonho na minha vida, um sonho que tinha ficado muito no início da minha carreira profissional. E a carreira profissional foi andando, as coisas foram acontecendo e ele foi ficando para trás. Mas ele nunca acabou, ele estava num espaço para ser resgatado. E assim como o meu sonho era fazer o doutorado, cada um de nós tem o seu sonho. E nós não podemos perdê-lo de vista, porque os sonhos nos motivam a fazer diferente, nos motivam a acreditar que nós podemos aquilo que nós desejamos. E eu tenho certeza que, como seres humanos que vivemos em sociedade, a gente deseja para a gente e a gente deseja para todo o ambiente. E faz todo sentido eu falar isso aqui na TV Câmara, porque os órgãos do Legislativo trabalham para a coletividade, trabalham para construir uma sociedade melhor. E esse, eu tenho certeza, é o sonho coletivo dos vereadores de Porto Alegre, é o sonho coletivo dos servidores da Câmara. E todos nós temos um sonho coletivo de ver uma sociedade melhor e um sonho particular, aquilo que nos enche os olhos, que nos faz sorrir. Não esqueça esses seus sonhos. Lembre, é sempre tempo de realizá-los. Foi para mim que terminei o doutorado com 51 anos, algo que não é muito comum, né? E que não só terminei o doutorado, como ganhei o prêmio da melhor tese, né? Porque eu consegui resgatar algo que eu queria muito e que durante muitos anos ficou aguardando o seu momento de vir à tona e veio. Então, lembre isso, pense no seu sonho e tenha certeza que se você quiser, ele pode se tornar realidade. Obrigado, Ilana. Obrigado a todos. Tchau, tchau, gente.